Obrigada. Boa tarde, gente. Boa noite. Tudo bom? Estamos começando mais um encontro. Prazer ter vocês aqui no Facebook. No Instagram ainda o pessoal não chegou. E eu gostaria de... Boa tarde, Domênico. Boa tarde, Lô. Boa tarde, Márcia. Hoje eu vou começar falando do conceito que eu desenvolvi numa disciplina chamada Estudos Históricos Culturais 2, no curso de dança da URGS. Quem entrou aí? Os meus alunos que já vivenciaram essa disciplina comigo vão lembrar de uma prática, e eu gostaria de começar essa aula de hoje falando de uma prática que eu chamo de árvore genealógica da dança. E o que seria essa árvore genealógica da dança? Seria a gente poder fazer um mapeamento de onde a gente transitou, quem nos pôde ensinar, dos nossos professores, porque ainda lembrando que essa é uma ação da pesquisa de linguagem autoral em dança e do projeto de extensão Mimes e Companhia de Dança Coisa, linkando com o projeto do Mimes e que a gente chama de degustação de movimentos. Então, voltando, isso eu chamo que é uma degustação de movimentos porque é uma oportunidade que a gente tem de que essas coisas que são tão caras no meu cotidiano de estudo de dança, de prática de dança, se estenda a mais pessoas. Eu vou parar a música porque agora a gente não vai precisar dela. Primeiro eu gostaria de saber se está todo mundo me escutando bem hoje, pessoal do Face, pessoal do Instagram, tudo certo com o som? Tá? Então tá bom. Então eu gostaria de começar contextualizando por que às vezes eu trago tantas referências, isso é daquele lugar, é do outro lugar, porque na minha pesquisa é muito importante fazer esse mapeamento de onde vêm as informações. A gente parte de uma pergunta que eu vou ler, essa pergunta é: como citar um gesto ou uma referência em dança? Como que eu cito um gesto dançado? Por exemplo, tem um agradecimento no balé que eu faço até hoje, que eu aprendi com a dona Toshi Kobayashi, que foi uma professora que eu levo comigo no coração até hoje. Eu encontrei ela depois que eu tinha feito a minha graduação em dança, mais especificamente em 1994, eu encontrei com ela, e depois disso eu nunca parei de fazer aula com ela até o seu falecimento em 2016. E isso sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de contar para os meus alunos. Esse gesto vem dali, esse outro eu aprendi com a Eva Chu. E aí eu ia montando um quebra-cabeças com essas pequenas diferenças que a gente acaba fazendo quando o movimento vem para o corpo da gente e quando a gente fala desse movimento para os nossos alunos. Eis que
em 2013 eu tive a incumbência de dar a disciplina de Estudos Históricos Culturais em Dança 2 no curso de dança da URGS. E nossa, eu estudei muito para dar essa disciplina. E então eles já vinham de outras duas disciplinas anteriores que abordava estudos históricos, né, socioculturais, enfim. E naquela disciplina cabia eu dar a eles ferramentas de pesquisa. E então tinha muita gente, eu não sei se você sabe, o contexto do curso de dança, tem pessoas que são de várias danças, de vários lugares, de vários gêneros de dança. Então como é que tu vai fazer uma abordagem histórica se tu não estiveres olhando para essas pessoas que historicamente também estão habitando aquele lugar? Então, o que consiste a árvore genealógica da dança? Consistia, na época, a pessoa buscar as referências tanto dos seus professores quanto dos professores de seus professores e chegar o mais longe possível que conseguisse para trás, para saber com quem que os professores que eles tinham estudado haviam estudado. Então, com esse exercício eu pude conhecer a história de vários lugares, de tantos lugares quanto eram as pessoas que estavam na minha sala aquela vez. Foi muito interessante. Então, conheci a história da região metropolitana de Porto Alegre, de Horizontina, de todas as cidades que estavam ali. E o mais importante foram as trocas que ocorreram dessas histórias, porque como que a gente constrói uma história da dança hoje? Como é que a gente se situa historicamente nesse gesto que a gente está fazendo? De onde ele vem? A partir de quem que ele veio? Então foi muito interessante e eu queria deixar para vocês esse exercício hoje. Façam a árvore genealógica da dança ou dos movimentos de vocês. Tente lembrar com quem que vocês começaram, o que cada pessoa que vocês estudaram trouxe de importante, de relevante. Quando vocês estão fazendo uma aula ou montando uma sequência, tente lembrar desse gesto vem da onde, como é que eu transformei ele, como é que ele passou para o meu corpo e hoje eu faço outras leituras dele. Então essa é uma sugestão, e eu tenho uma sugestão de livro que chama O Desafio Biográfico, que aqui vai falar muito de metodologia da pesquisa e relativa à autobiografia e à biografia. E o que seria a biografia? A gente pensar na nossa biografia da dança, ou quem não dança, pensar na sua biografia. Seria não necessariamente você estudar uma história assim que às vezes a gente acha, o que a minha história tem a ensinar? Não, é o teu contexto de existência, é o momento político, social, histórico que tu estás habitando, e a gente, quer queira ou não, a gente é atravessado por isso, né? Então, a partir da tua vivência, da tua vida, vai relacionando com os outros acontecimentos históricos. E quando a gente vai mais para trás um pouquinho, a gente relaciona os acontecimentos históricos das pessoas que nos ensinaram. E aí a gente faz como é que eu vou dizer? Cria uma certa lógica histórica de como é que as coisas chegaram até a gente. Por exemplo, como é que determinadas técnicas de dança chegaram na cidade de Porto Alegre, seja dança contemporânea, dança moderna, enfim. E nessa árvore genealógica era interessante porque a gente ampliava muito o que cada um de nós que estava lá naquela sala podia pensar de dança, porque apareciam nas histórias de vida das pessoas tanto referências assim diretas que as pessoas tinham tomado aula, como as referências virtuais, como videoclipes, como experiências com as danças na televisão, né? Como é que em determinadas infâncias essas danças foram muito importantes para as primeiras formações de referência. Então a gente começava a ampliar esse pensamento do que seria a história da dança. Então eu passei a chamar de histórias de danças, pensando isso no plural.
E aí, em 2016, eu tive a felicidade de participar de um evento promovido pela professora Cássia Navas, que foi maravilhoso. Chamou a Le Retour. E ela reuniu 13 pesquisadoras e pesquisadores entre Brasil e França. E a gente passou vários dias juntos, primeiramente em São Paulo, depois em Fortaleza, dentro da Bienal. E a gente trocou muitas referências de construção de histórias da dança, referências, como que a gente podia ampliar as nossas referências históricas para também compreender que dança que a gente faz e de onde que vem esse gesto. Então, por exemplo, quando eu penso na minha história, tudo isso que eu dou para vocês, dessas sensibilizações táteis, eu localizo nas minhas aulas de fisiologia e lá na Faculdade de Dança em Curitiba, 1987, olha que loucura. Depois 88, anatomia, cinesiologia com a mestra Elaine Marcondes, que também era minha professora de balé. Então, assim, eu vou tecendo uma rede não é de lembranças, é realmente de referências para que eu possa contar para vocês o que significa, por exemplo, quando a gente chacoalha as mãos e faz esse gesto de explosão. Tá, tudo bem, é um exercício, mas outra referência de livro, eu vou colocar depois tudo lá nos comentários do Facebook. Certo? Vou tirar foto dos livros, das referências, vou copiar, vou colar lá. E quem está no Instagram pode me pedir pelo direct. Dentro da fisiologia, a gente vai estudar as sensações táteis dentro da fisiologia dos sentidos somáticos. E aí tem um estudo bem específico da pressão e da vibração. E esse estudo me encanta profundamente. Então aqui tem Fundamentos da Anatomia e Fisiologia, Corpo Humano. Depois eu passo a referência. E tem um capítulo especial que chama Sentidos Somáticos e Sentidos Especiais. E nesse capítulo, vocês podem também buscar essa informação na internet. Vocês vão perceber como é que os receptores táteis funcionam, como que a pele manda toda essa informação para a gente do movimento, do que a gente está fazendo. Quer ver? Vamos experimentar uma coisa muito básica, que é flexionar, esfregar aqui as mãos, os antebraços e depois chacoalhar um pouquinho. Quem já fez aula comigo sempre lembra que eu faço isso, né? E aí tem a pequena explosão. É óbvio que isso que eu acabei de mexer, shake, 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 de chacoalhar, de vibrar, tá com uma sensibilidade mais aflorada. Eu digo que isso é um resquício de memória, é uma memória tátil que está funcionando. E enquanto ela funciona, os meus mecanismos proprioceptivos, então, que me localizam espacialmente, o corpo em relação ao espaço, eles estão operando. Então, eu começo a casar hoje na nossa aula informações do campo dos históricos culturais em dança e da fisiologia. E uma coisa que eu queria pensar é como a dança faz essa intersecção de áreas de conhecimento que às vezes parece que não se conversam, mas como que pode estar tudo operando nesses saberes constituídos que a gente vai formando ao longo das nossas vidas. Por isso que esse exercício da árvore genealógica, ele é tão... Ai, gente, ele é... Como é que eu vou dizer? Ele é como se tu fizesse uma varredura na tua vida. E aí tu vai conseguindo entender e compreender e mapear mais ou menos as situações temporais, espaciais, onde você adquiriu determinados conhecimentos que foram caros para ti. Tudo bem, tu faz isso no momento, só que essa prática, ela fica sendo operativa. E aí a gente pode fazer esse exercício sempre, todos os dias das nossas vidas, né?
eu quero também, antes da gente começar a se mover, pensar que essa parte que eu estou falando agora, ela é muito importante para a hora que a gente vai fazer o movimento, porque ela fica como um estado de fundo. Então, o que eu estou pensando? Eu, Lu, estou pensando no contexto histórico que eu estou vivenciando, estou pensando nessas referências que estou trazendo para vocês, de onde que elas vieram e o que elas significam hoje, tanto na minha vida, quanto passam a significar na vida de vocês. E no contexto de cada uma e cada um de vocês, qual é o caldo que isso gera? Como é que vocês se apropriam dessas histórias que eu estou contando aqui, dessas narrativas, e transportam isso para os contextos de vocês? Aí a coisa vai ter sentido, porque eu estava falando hoje com a Fernanda Boff, que foi minha aluna e que tem o Pequenices, que é um projeto muito legal, de um certo desconforto que eu tive e às vezes ainda tenho de estar dando essas aulas online, porque mas eu vou tentar deixar o desconforto de lado, porque parece uma via de mão única, onde eu falo. Mas no dia seguinte ou nas horas seguintes eu tenho recebido os feedbacks das pessoas, inbox. A Márcia Pascoal fez um vídeo lindo, maravilhoso, em que ela pega alguns dos elementos dos nossos aquecimentos, do nosso vocabulário de aquecimento aqui, e faz uma experiência coreográfica em vídeo. Então, também quero incentivar vocês a criarem suas pequenas células a partir dos nossos movimentos, que eu acho muito legal. E isso já fica, vocês já vão se apropriando disso para a vida de vocês, para o corpo de vocês, porque uma coisa é eu demonstrar esse movimento aqui. Eu não vou pedir para vocês copiarem esse movimento nessa velocidade ou até mais rápido. Não tem sentido. Eu vou querer contar para vocês onde que dobra, por onde que passa, né? Que esse aqui a gente já tem repetido vários dias. Para quê? Para que vocês possam experienciar esse movimento na velocidade que eu estou sugerindo, que é lenta, e que vocês possam continuar estudando ele, ou voltando ao vídeo, ou mesmo entendendo o que está implicado nessa dobra e ficar meio que ruminando esse movimento, né? Eu falo em efeitos colaterais, que são aquelas lembranças que você tem do gesto ou do movimento e que de repente quando tu vê, tu tá estudando aquele movimento. E isso é muito legal, isso também é uma memória. E a dança vive de memória e das memórias, porque vocês já imaginaram, a dança é como um telefone sem fio. É impossível eu escrever todos os gestos. Claro, tem sistema de notação, nós temos os vídeos, mas tem algo que nos escapa nesses dispositivos de escrita, né? Que a dança ela vive dessa relação ao vivo, desse espaço-tempo acontecendo ali, e do gesto uma vez feito, uma vez terminado, uma vez escoado. Mas como é que ele se desdobra? Tanto no meu corpo que fiz, quanto no corpo de quem fez, ou de quem apreciou, ou de quem pôde aprender. Então, aqui eu caio numa palavra de novo chamada atenção e percepção. Atenção a todos esses aspectos históricos ou anatômicos que estão formando esse movimento e como que eles se armazenam na nossa memória corporal, na nossa memória afetiva, porque se não se ligar a uma certa memória afetiva, isso também escoa, isso vai embora, isso não significa nada para o meu corpo. É um gesto que a Lu está fazendo, que está me dando, é uma sequência dela. Não, eu não queria que isso fosse visto apenas como uma sequência, eu queria que fosse visto como uma sugestão de movimento que é carregado, que é imbuído da minha história de vida, desses lugares todos que eu pude transitar, e agora estão aqui encontrando vocês para tantos outros lugares que vocês vão poder transitar e levar esses movimentos e esses princípios
que me são muito caros para os movimentos, certo? Tomar uma aguinha. Hoje eu tô com uma caneca que eu ganhei da minha turma querida, que se formou em 2018-2, a formatura foi o ano passado. Quem tá aí? Coisa mais linda, presente de formatura. Então, todos estão com seus banquinhos, sofás, cadeiras, lavaram as mãos. Mesmo que a gente não vá manusear os rostos e olhos hoje, é bom estar sempre lavando as mãos, certo? Espero que vocês estejam com saúde, as pessoas das famílias de vocês. Então hoje eu gostaria de começar com movimentos de braços, mas eu vou propor para vocês a primeira tomada de consciência da respiração. Toma um momento para se reconectar, para perceber a base, no caso dos isquios em cima do assento, para perceber a coluna, os isquios tombando para trás, subindo, tombando para frente, perceber o apoio dos pés no chão, perceber a base do assoalho pélvico alargada na cadeira ou no banco. E esses dois pontos de apoio que estão nos sustentando, que são os isquios no banco ou na cadeira e os pés no chão. Isso é uma camada perceptiva, né? Isquios, pés, segunda. Terceira, que vai estar sempre operando, é a nossa inspiração e a nossa expiração. Se conseguirem fazer grande inspiração e grande expiração conforme a gente for fazendo os exercícios de braços. Então, essas três camadas de pensamento, elas estão operando quando eu vou começar, por exemplo, circundar os meus punhos hoje. Eu vou pedir para vocês começarem, então, com todas pés, isquios, respiração, coluna, a circundar os pulsos. Pode inverter, como se vocês quisessem pegar alguma coisa. Vocês podem pensar nas mãos ou pode não pensar nas mãos, nos dedos das mãos, né? Pode só pensar na articulação do pulso. Brinca um pouquinho, ativa, vai criando um certo tônus no resto do braço enquanto brinca com essa circundação dos pulsos. E respira. E presta atenção nos isquios. E presta atenção na pressão que os pés estão fazendo. Vocês podem inverter, um vai para um lado, outro vai para o outro. Tá? Aí a coordenação motora vai nos dizer os nossos, né? Pode acelerar um pouquinho. Vocês percebem que a gente ainda está brincando com as mãos. Pode relaxar os dedos, pode circundar com mais suavidade e pode ir afastando os braços um pouquinho, quase um cisne, né? Pode ir afastando os braços, deixando bem molinho. Uma pequena espreguiçada aqui na cadeira. Vocês podem, envolver um pouquinho a cintura escapular, abrir os braços. Faz tempo que a gente não ganha abraço, né? Então, dá um abraço em vocês. E alonga esse braço lá do lado. E movimenta a cabeça enquanto alonga. Se conseguir estender essa mão aqui,
leva as duas mãos à frente e uma pequena fricção nas costas das mãos, virando a palma da mão uma para outra. E vamos desembrulhar. Inspira. Alarga. Vou mais para trás. E desce. Relaxa. Solta a cabeça. E vamos partir desse movimento aqui de espreguiçada. A gente vai espreguiçar de novo, agora a gente vai para outra diagonal. Primeiro up, primeiro para cima. E depois um pouquinho dessa extensão da cintura escapular com os braços lá. Agora o braço esquerdo vai abraçar por cima, viu, gente? Ó. Abraça, vira. O braço esquerdo está em cima. É muito importante essa autoestima, né? Gostar de si mesmo. É o primeiro caminho para a gente poder gostar dos outros. Aqui, puxa um pouquinho esse braço, move um pouquinho o pescoço. Lembra que os pés estão apoiando, que os isquios estão apoiando, que a respiração está funcionando. Aí, de repente, eu estendo esse braço aqui, que serve de apoio, e eu vou migrando para frente. E tenho as costas das mãos fazendo uma pequena fricção uma na outra. E aí eu viro as duas palmas das mãos. Se vocês quiserem levantar, pode levantar. Tem esse desembrulhar e um pequeno corte. Abre e desce. Já vamos repetir esse movimento. Então, enquanto a gente faz aquele movimento aqui, na verdade depois é um gesto bem interessante que a gente pode fazer em pé. Mas estando sentados no banco, é bem possível que a gente consiga isolar só a extensão da cintura escapular. Quando a gente está aqui em pé, esse isolamento da cintura escapular ele já fica um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de não dobrar o resto ou de não empurrar a pelvis para frente enquanto dobra a cintura escapular para trás. Vamos repetir? Vamos? Então, senta lá no banquinho. Vou ficar aqui longe porque daí pega os braços nas duas câmeras. Vamos começar pelos pulsos, um pouquinho só. Então vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, inverte, 5, 6, 7, 8. Brinca um pouquinho com os dedos, vai gerando um pequeno tônus no braço, vai diferenciando essas tensões. Ora elas podem ficar mais suaves, com menos peso, ora elas podem ficar mais tensas, um pouquinho mais pegadas, né? Aí vocês vão ver que vai mudar um pouco o tônus do abdominal e do rosto. E daí vamos relaxar um pouquinho. Relaxar. Queria que vocês soltassem agora, se vocês, depois de relaxar, explode. Pode levantar um pouquinho. Daí a gente já volta a sentar e solta o braço pesado. Tudo para deixar esse braço mais disponível, mais frouxinho aqui na articulação. Aqui em cima, né? Clavícula, escápula. Ok? Então, e aí a gente espreguiça aqui. Vira um pouquinho em diagonal. Espreguiça um pouquinho da cintura escapular para trás.
Cuidado para não quebrar a cervical. Abre. O braço direito vai por cima. Abraça. Volta para frente. Levanta. Pensa na pisada. 1. Pensa na pisada. 2. Volta para trás. 1. 2. Alonga esse braço. Move a cabeça para um lado e para o outro. Esse outro braço serve de suporte. Os dois vêm à frente. As duas costas das mãos, elas fazem essa pequena flexão. Eu viro palma da mão com palma da mão. Passo toda a minha linha mediana, inspira. Pequeno, vocês podem... Estou tentando pegar todos os meus braços. E solta. Deixa pesado. Vai sentar. Começando pela espreguiçada. Pensa nessa verticalidade. Pense em não levar os trapézios para cima. E uma pequena extensão para a expansão do peitoral. Sem quebrar a cervical. Soltou. Braço esquerdo vai abraçar por cima. Tenta alcançar as escápulas agora. Alcançar as escápulas de vocês. Vai levantar. Pode andar 2 passos para frente. Pensa na pisada. Pode andar 2 passos para trás. Pensa na pisada. Estabiliza o peso entre as 2 pernas. Puxa, quem nunca fez esse exercício aqui, né? Mexe a cabeça. Só que ele muda um pouco de intenção quando eu começo a fazer algumas variações de braço. Vira a palma da mão, ó, tá vendo? Tuf, tuf. Agora eu vou inspirar. Eu passo desde a minha sínfise pública, subo até a linha do externo e... Agora eu não vou até o lado, eu vou só virar, fazer o parafuso deixando a palma da mão para baixo e vou vir aqui do ladinho, ó, como se fosse 2 vetorzinhos, 2,45 graus que meus braços marcam. E aí eu vou fazer uma pequena tensão e vou relaxar logo em seguida. Caminha um pouquinho e observa essa percepção do peso do braço depois de fazer esse exercício. A consciência da respiração, como o braço desce um pouquinho mais, os ombros, o trapézio desce, dá esse indicativo talvez do pescoço dando uma pequena alongada para cima. E não é por uma questão estética isso, é por uma questão de não comprimir as vértebras, não comprimir os discos intervertebrais aqui da coluna cervical. E esse raciocínio vale para o resto da coluna. Tudo bem, gente? Estão conseguindo fazer o exercício ou estão só olhando? Dá para experimentar depois, né? O ideal é que a gente também, como é que eu vou dizer, vá experienciando e depois tente fazer de novo ou tente compreender esse caminho desse movimento, né? Então, quando a gente, esse movimento aqui, ó, que todo mundo já deve ter feito uma vez, todo mundo que faz dança ou alguma aula de movimento vai fazer isso. Então, como é que eu mudo o status desse pequeno alongamento aqui para algo que possa apontar para outra espécie de qualidade de gesto? E aí eu carrego muito
talvez esse gesto para os trabalhos que eu componho. Então, quem já viu algumas danças que eu faço, vai perceber uma série de repertórios que às vezes se repetem. E não tem problema, a gente vai criando ao longo da nossa vida de artista e de compositora coreográfica, no meu caso, um certo repertório de movimento, que aí a gente pode até falar que tem uma certa autoria daquela pessoa. E às vezes a autoria ela não está no caminho que o movimento faz no espaço, e sim na forma na forma de abordagem, tanto do que eu posso falar desse movimento, como do jeito que eu posso transformar ele, gerando outros sentidos, diferentes talvez dos que eu pude aprender, ou do que comumente você vê. Então eu gosto muito de pensar nesse gesto aqui, porque ele é um gesto muito comum das aulas de ginástica, inclusive, né? E vamos fazer um pouquinho caminhando tudo isso, botar uma música, e aí eu vou fazer uma seleção. A gente vai passar pelos bolsos. Quem não fez os bolsões, vamos recuperar o movimento antes da gente brincar com essas duas sequências? Vamos? Deixa eu ver aqui o pessoal. Como é que é o bolsão? O bolsão é como se eu colocasse essa mão aqui, né, num bolso, no meu joelho. Vamos botar só 3 vezes aqui, ó. Nessa terceira vez, eu vou... Esse antebraço, ele dá um sentido de inversão. Eu visito diagonal frente, pego a cabeça, faço a extensão, volto ao centro e derreto. Eu posso caminhar um pouco entre um lado do corpo e outro. Aí eu começo de novo. Uma vez, 2 vezes. Na terceira vez eu já fico. Tento ficar um pouquinho pendurada. E antebraço me dá um peso. Visito diagonal, visito frente. Subo. Vou atrás. Volto. Derreto. Derreto e caminho. Quem já fez a aula nos outros dias, as aulas nos outros dias, esse exercício eu já dei 2 vezes. E não é porque eu já dei 2 vezes que eu não vou dar de novo. Eu faço ele seguido, porque, como eu falei, a repetição ela vai trazendo outras camadas de percepção do gesto. Eu vou sentindo mais estabilidade nas minhas pernas, eu vou sentindo mais a respiração atuando durante o tempo que eu faço o gesto. Eu vou sentindo relaxamento em outros lugares ou tensões em outros lugares. Depende muito de como é que o corpo está hoje, certo? Então a gente vai fazer uma vez esses bolsões, uma vez só. E depois a gente retoma as mãos, circundando. Chacoalha um pouquinho, lança, solta pesado. Espreguiça. Vou mais para trás, tá? Estou zanzando aqui para pegar. Eu vou para um dos lados. Pequena dobra do cintura escapular. Braço direito em cima. Estende. Alonga. E. Pequena flexão. E. Aqui. Só até 45 graus. Aumenta o grau de tensão e relaxa, relaxa, exato, e relaxa. E começa só pulso, 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 pulso. Pequenas vibrações,
Pequena explosão. Solta, pesado. Respira, pensa na pisada, pensa na inspiração e espreguiça, vira na diagonal e vai. Solta, braço esquerdo vem para cima. Abraça, toca a escápula e lá. E costas das mãos estão juntas, palmas das mãos estão juntas, desce o braço, sínfise púbica, linha mediana, externo, chega até as clavículas, libera o pescoço, pequeno, vira a palma da mão, 45 graus, um pouquinho de tensão, relaxa, relaxa, pesado o braço e caminha à frente, pensando na pesada calcânio, borda externa, todos os dedos, aqui atrás, e calcânio, borda externa, todos os dedos, atenção na pisada. Ponto de pressão, calcanhar, borda externa, todos os dedos, abre o pé, transfere o peso, vai, a outra perna. E o ideal é que depois vocês, numa marcha, numa atividade de caminhar, vocês continuem pensando e percebendo essa pisada, essa desdobrada do pé. O nosso pé dobra tanto quanto as mãos, não tanto, né? Mas ele pode vir a dobrar mais, certo? Quase estamos na nossa hora. Para nós terminarmos o nosso encontro hoje, eu queria dar um exercício que eu sempre faço quando eu estou esperando em filas, paradas de ônibus. É um exercício útil. Então, quando nós estamos em pé, eu gostaria que vocês lembrassem desses pontos de apoio do pé. Minguinho, dedão, todos os dedos, borda externa e calcânio. Vocês podem sentar e pegar o pé de vocês de novo. Minguinho, dedão, calcânio, borda externa, todos os dedos. E esse arco longitudinal alto. É muito importante esse exercício porque quem nunca teve que ficar muito tempo em pé esperando alguma coisa ou fazendo algum serviço. Então, a sugestão que eu vou dar hoje é uma sugestão muito prática, serve para quem dança, para quem não dança, para quem está vivendo. Então, é pensar nas cristas ilíacas, pensa que isso aqui seria quase um calcanhar da mão, em cima das cristas ilíacas e como se vocês amarrassem, encurtassem essa distância, vai ter uma leve tensão do abdômen, certo? Deixa essa tensão como operativa, relaxa aqui, relaxa o rosto. Eu vou fazer de diagonal ou em diagonal para a gente perceber. Com essa tensão e a planta dos pés bem abertas no chão, vamos supor, estou numa fila de supermercado. Eu inclino um pouquinho para frente. Tiro o peso do meu calcânio e fico um pouquinho para frente. Volto para o centro. Um pouquinho para trás. Volto para o centro. Eu não fico me depositando de qualquer jeito. Eu fico transferindo o meu peso e isso me deixa numa ação consciente naquele estado de espera. Então, eu não estou só esperando, eu estou esperando, sei que estou na frente de alguém, atrás de alguém, mas eu estou consciente do meu corpo, da minha condição corporal naquele momento, principalmente do peso distribuído nos pés e da respiração, inspiração e expiração que não para nunca. Isso vai fazendo com que, mesmo que eu esteja ali parado, eu continue a trabalhar, eu continue a
pensar nesse estado de ser corpo, de estar ali, de que eu não estou somente em pé, eu estou trabalhando alguma força e algum relaxamento. Parecem forças ambíguas, e eu volto a dizer, parece uma utopia, que eu possa pensar tanta coisa enquanto eu estou fazendo, mas comecem a observar nos próximos dias se esses pensamentos não retornam para vocês, tá? É um pensamento de pensar na distribuição do peso na planta dos pés, pensar naquele certo tônus aqui entre as duas cristas ilíacas, porque se eu pensar nesse pequeno tônus aqui, eu libero mais para cima. Eu não posso deixar que esse tônus aqui vai me comprimir aqui, não. Eu tenho que continuar aquele serviço de distribuição de ar dentro do meu tórax, meu pulmão. Certo, gente? Então eu queria deixar essa mensagem, esse pensamento de atenção ao seu instante. Ontem eu publiquei um poema no meu Face que chama Acabo de Não Morrer. E lá pelas tantas o poema diz: que sorte ser agora, que sorte até o fim, até que forte eu diga, acabo de não morrer. E esse acabo de não morrer, ele é uma ode a esse instante, a essa noção de temporalidade do que está me acontecendo, do que está me ocorrendo com o corpo hoje, qual a carga de tensão, em qual lugar, como é que eu posso resolver isso. Lembram das perguntas movimento? Perguntas movimento ela parte de uma escuta do teu corpo. E eu gero movimentos resposta para responder, às vezes uma tensão aqui no trapézio, eu vou massagear, mas eu tenho que localizar isso. Eu não posso pensar, eu tenho um texto, agora eu não vou me lembrar, que eu estudei uma vez com a Katrin Rosenfield. Eu vou atrás dessa referência. Dizia assim: o cachorro, quando sente dor na pata, ele é todo dor. Ele não discerne assim o que está doendo. Mas a gente tem esse milagre da interferência da consciência. Lembrando que a consciência é sempre parcial. É sempre um pequeno facho que eu consigo iluminar em algum lugar do meu corpo. Apesar de que eu possa criar camadas de percepção, de não desligar e de ir montando esse esquema corporal. E isso é prática, gente. Isso é prática e amor. Amor a isso, ao movimento, ao estado de atenção. Porque a partir do momento que a gente começa a perceber mais o movimento da gente, isso é quase que automático. A gente começa a perceber mais os movimentos dos outros, das outras pessoas. Isso cria uma situação, um mapa muito mais aguçado em termos de percepção social depois, né? Certo? Então eu quero agradecer muito a companhia do pessoal do Face que está aqui, do pessoal do Instagram que está aqui. No Face vai ficar para sempre e no Instagram fica por 24 horas essa live. Certo, queridos? Então, boa noite, saúde, força, esperança, cuidem de si. Um beijo, Alice. Beijo, Márcia. Melina, Letícia Dallagnol, Jeffrey, eu vi a Helena antes, Rafa Machado. Tá? Muito obrigada pela companhia, façam esses exercícios, mas também, se não lembrarem das sequências, não tem problema, pode inventar algumas outras sequências, mas sempre prestando atenção qual a base de suporte que mais está anunciada à consciência de vocês naquele momento, se são os isquios, se são os pés. Vocês podem experimentar isso tudo no chão, que é uma delícia também. Eu tenho procurado não dar no chão, porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de fazer tudo isso sentado, né? Daí já começa a doer a lombar. Então, mas quando a gente está familiarizado com tudo isso, é uma delícia experimentar ali no chão. Até mais, eu vou mantendo vocês informados da próxima aula. Eu não tenho tido energia para vir aqui todos os dias,
porque também tem umas outras demandas que a gente tem que dar conta, né? E tudo isso dá um trabalho fazer essa aula, né? A gente prepara, a gente se aquece, arruma os equipamentos, tudo isso. Aí eu boto nos stories. Vou encerrar aqui no Face.